dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos seus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Esse salmo é o salmo de número 84. E ficou muito claro pela leitura desse salmo a ansiedade do escritor, do salmista, em estar na presença de Deus, simbolizada aqui pela casa de Deus, pelo santuário de Deus. Nós estamos passando ainda por este momento de pandemia, estamos atravessando essa fase, e alguns têm tido ansiedade por estar na presença do Senhor junto com a igreja. Outros talvez nem tanto, mas o melhor lugar para todos estar é justamente nesses átrios, é justamente no santuário de Deus, ou seja, a presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graças e nos apresentamos diante do Senhor por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E por meio dele nós queremos, ó Deus, prestar este culto ao Senhor em louvor e adoração, em aprendizado da tua palavra, em comunhão dos irmãos, e fortalecimento e amadurecimento da tua igreja. Obrigado por essa noite que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor, ó Pai, nos fez vencer, por mais um dia, enfim, finalizando, ó Deus, mas temos a certeza de que o Senhor esteve por perto em todo o tempo, e tenho a certeza de que o Senhor estará por perto em todos os dias das nossas vidas. O desejo do nosso coração, que a ansiedade que possa estar, ó Deus, tomando todos os lugares do nosso coração, seja justamente estar em tua presença, estar nos teus átrios, para estar desfrutando da presença do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da tua igreja, pela existência de cada um de nós, pelo sangue de Cristo que nos salvou, pelo sangue de Cristo que nos purificou, pelo sangue de Cristo que nos fez um diante do Senhor. Obrigado, Pai. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado nesta noite. Mais uma vez eu te peço e oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Se coloque de pé e vamos adorar o Senhor. Graças a Deus, amém. Vamos estar louvando ao Senhor, cantando nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina desde a fundação do mundo. Nosso Deus
face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez preparação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez emanação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Reina sobre o meu viver, reina sobre o meu ser e sobre o meu lar. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que eu sou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O tão lindo, sangue puro, a estrela da manhã. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que ressoa a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai.
nós agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, onde podemos estar rendendo louvores a Ti, Senhor, podendo entoar, Senhor, cânticos que exaltam a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando o decorrer deste culto, Senhor. O Senhor possa estar falando conosco, Senhor, no meio da mensagem, Senhor. Tudo que for feito aqui hoje, Senhor, seja primeiramente para a tua alma, Senhor. Nós te agradecemos e essa oração que faço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aceitar. Amém, irmãos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do verso 17. Eu quero que você fique com essa frase, essa pergunta em seu coração. O que estamos fazendo em nossas vidas? Ou o que eu estou fazendo na minha vida? Tá? É que a gente consegue repetir essa frase, essas duas frases, essas duas perguntas? O que estamos e o que eu estou fazendo? O que estamos fazendo em nossas vidas? O que eu estou fazendo na minha vida? Vamos lá? O que estamos fazendo em nossas vidas? O que estou fazendo na minha vida? Guarde essa pergunta em seu coração. Atos capítulo 20, a partir do verso 17, vou ler até o versículo 21, e assim cada passagem a gente vai estar falando. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Nós olhamos para essas passagens, nós olhamos para o texto de Atos, e muitas das vezes nós temos um personagem, uma pessoa central na história, que é o próprio apóstolo Paulo. E nós temos falado muito desse homem nos últimos tempos. Domingo nós falamos de Coríntios, e domingo Coríntios foi escrito por Paulo. Falamos de Atos, e Atos fala muito desse homem como personagem principal ali da história sendo narrada, né, por Lucas. Ou seja, tudo está girando na vida, em torno da vida de um homem que chega um momento que ele tem um encontro transformador diante de Cristo. E esse encontro transformador faz com que então ele se envolva de tal maneira com o Evangelho, se envolva de tal maneira com o reino de Deus, e que nós então podemos dizer e afirmar que não houve mais uma divisão de duas coisas. Parece que se fundem as duas coisas, tanto a vida de Paulo com o Evangelho, com o próprio reino de Deus. Aqui ele está voltando da terceira viagem missionária. Paulo está retornando, e o desejo dele é que ele chegasse a tempo em Jerusalém, para que ele pudesse lá em Jerusalém passar o dia de Pentecostes, muito provavelmente com os seus familiares, com os seus amigos, com pessoas que ele conhecia. Você olha a foto de alguém que já morreu, um personagem da história que fez alguma coisa marcante, você já para pensar ali e olha assim e vê, essa pessoa marcou o seu tempo, mas não marca mais nenhum tempo. Pode ser que os seus escritos, as suas falas, as suas atitudes possam chegar mais para frente, mas a pessoa em si, ela não consegue marcar mais nada além do que ela já marcou em seu tempo. Tá? E por isso que quando eu olho fotografias ou quando eu olho relatos de pessoas que fizeram uma história no passado, que deixaram as suas marcas, eu fico olhando e falo assim, penso comigo, né, na verdade, essa pessoa não existe mais. E um dia vai ser eu que não vou existir mais. Um dia vai ser eu que vai estar apenas em fotografias, ou em retratos como os mais antigos, ou de repente aí
dos sistemas, né, informáticas da vida aí que tem guardado as fotos nossas. E quando nós olhamos o versículo 17 ao versículo 21, você vai perceber que Paulo fez na sua vida uma vida de serviço ao Senhor. Versículo 19, ele serviu com humildade. Sabe o que significa a palavra humildade? Ele serviu ao Senhor sem se achar alguma coisa. A ideia aqui não é que ele tinha uma vida humilde, ele comia pão e bebia água só. E para muitas vezes, humildade na Bíblia é simplesmente achar que a pessoa tem que comer pão e tomar água apenas. Ela não pode desfrutar de nenhuma riqueza ou de nenhum luxo. E não é isso. Você vai olhar para a história na Bíblia e você vai ver homens e mulheres que foram servos de Deus, mas que serviram ao Senhor de uma maneira humilde, mas eram ricos. A humildade aqui é reconhecer, é saber que não é nada, que não era nada diante do Senhor, que não era tão importante assim como as pessoas de repente se julgavam naquela época, ou como nós julgamos nos dias de hoje, quando olhamos para a vida de Paulo. Se não fosse a vida de Paulo, Paulo mesmo não se considerava tão importante assim. Ele serviu com humildade. Ele chegava ali no meio do povo, no meio dos seus conhecidos ou não, e vivia a vida, servia ao Senhor sem esperar alguma coisa em troca. E quando Paulo faz essa afirmação, e se você olhar o versículo 17 e o versículo 18, ele não está dizendo assim, vocês devem viver assim, viu? Vocês me obedeçam. Não, ele está dizendo, vocês sabem como eu vivi, agora vocês repliquem isso. Reproduzam isso no seu dia a dia. Claro que ele estava falando da liderança ali da igreja de Éfeso. Os irmãos de Éfeso, os presbíteros de Éfeso tinham descido ali para poder conhecer, para poder se encontrar com Paulo e despedir de Paulo. Você vai ver que ao final do texto você vai perceber que é um momento de despedida. E Paulo então ele diz, olha, vocês conhecem muito bem o jeito que eu servi, e vocês viram que eu servi com modéstia, com humildade, e anunciei o Senhor, falei do Evangelho, em meio a lágrimas, provações, tudo para que então o Evangelho pudesse ser expandido. E ele afirma que tudo isso era ciladas dos seus próprios irmãos, ou seja, da sua própria raça. Não era o branco matando o negro, não era o judeu matando o muçulmano ou o muçulmano matando o judeu. Eram judeus que perseguiam um judeu também, como Paulo era, né? Depois, antes de ele conhecer a Cristo. Paulo serviu ao Senhor em meio às lutas. Versículo 19 deixa muito claro, não foi um servir ao Senhor de uma vida tranquila, como alguns insistem em dizer que quando nós somos fiéis, Deus nos abençoe e nos livra de todo mal. Não. Paulo serviu ao Senhor de uma maneira tal, como nós sabemos, e a vida dele foi constantemente cercado de lutas, por meio de ciladas desses judeus que eu já falei. Você olha o versículo 20, Paulo serviu ao Senhor pela palavra. Ele não se esquivou, ou seja, ele não procurou escapar desta responsabilidade que era pregar o Evangelho, que era falar de Cristo. Ele simplesmente pregava o Evangelho, tanto em público como um pregador, que muito provavelmente era um grande pregador, que muito provavelmente ajuntava uma multidão para ouvi-lo. Um pouquinho antes você tem um caso lá daquele jovem que cai lá do alto e acaba morrendo. Paulo vai lá e ressuscita o menino, né? Porque Paulo estendeu o seu sermão e passou a noite inteira pregando. Às vezes está um sermão 20 minutos rolando e a gente pergunta assim, será que o pastor não vai terminar esse sermão? Eu não aguento mais, estou doido para ir embora para casa para ver o futebol. Paulo pregou a noite inteira, né? Ele estendeu esse sermão durante a noite inteira e o sermão chegou até a parte da manhã, porque ele pregava a palavra tanto para a multidão, e ele diz, boca a boca, pessoalmente, particularmente, ele serviu pela palavra. O objetivo é
anunciar o Evangelho, falar do Evangelho às pessoas, seja ela em grande número, numa aglomeração, ou seja ela no dia a dia, no particular, ali nos encontros pessoais. Versículo 21, ele serviu para a salvação, mas não para a salvação de si mesmo, porque ele era salvo. Não era algo do tipo, estou fazendo para alcançar a salvação. Certas vezes nós encontramos gente que está na igreja há muito tempo, estão nas igrejas há muito tempo, se dizem evangélicos, e aí quando você dá um aperto desse, e se você morrer hoje, você vai para o céu, a pessoa diz, não, eu não sei, porque eu não estou fazendo o que é certo. Ninguém vai para o céu fazer o que é certo, ninguém vai para o céu porque é religioso. Nós vamos para o céu por causa da cruz de Cristo, por causa do sangue de Cristo derramado por nós. Então, quando Paulo servia para a salvação, não era para ser salvo, mas porque ele era salvo, ele servia para salvar outros, para levar a salvação aos outros. E a gente sempre se pergunta, qual era o objetivo, qual era o ganho para este homem? Ver pessoas salvas. E qual era o lucro disso tudo? Nenhum. Ele simplesmente serviu ao Senhor para a salvação de outras pessoas. Olha só o versículo 21, vamos ler de novo. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O servir de Paulo era servir pela palavra, pregando a palavra e para salvar tanto gregos, tanto como judeus. Então, o objetivo de Paulo na sua vida, o que ele fez na sua vida, foi servir ao Senhor. Versículo 22, até o versículo 27. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que eu estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes a palavra servir e obediência, ela tem uma certa ligadura entre as duas palavras. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar alguém que serve com alguém que não obedece. Mas é interessante a partir do versículo 22, você perceber que Paulo vai ser e vai mostrar que ele foi e que ele era um homem obediente ao Senhor. O que ele fez na sua vida no primeiro momento? Ele serviu ao Senhor. E ele serviu ao Senhor da forma que nós já explicamos. Agora você vai perceber que a vida dele também foi cercada de uma obediência a Deus. E ele obedecia a esse Deus pela fé. O versículo 22 diz que ele estava sendo impelido pelo Espírito. Pelo Espírito ele era impelido para ir para Jerusalém, sem saber o que aconteceria ali em Jerusalém. Ele não tinha noção do que poderia acontecer, como que aconteceriam as coisas. Mas por ele ser impelido pelo Espírito, ele simplesmente vai obedecer. Nós temos um caso na Bíblia que no primeiro momento Deus o chama, Deus o convoca para ele ir para uma cidade, e ao invés de ele pegar um navio para aquela cidade, ele pega um navio para a cidade totalmente oposta do lugar daquela cidade, da qual ele deveria pregar. Falamos de Jonas. Nós vemos ali alguém que estava sendo impelido pelo Senhor a pregar a palavra de Jonas, mas pela sua própria vontade ele toma um navio em direção a outro lugar, se eu não estiver enganado, para Tarsis. Paulo também poderia fazer isso, mesmo sendo impelido pelo Espírito, ele também poderia, ao invés de seguir para Jerusalém,
ele poderia ter tomado o rumo para ir para outro lugar. Mas ser impelido pelo Espírito não significa ser conduzido pelo Espírito, amarrado pelo Espírito e ser levado pelo Espírito. Ser impelido pelo Espírito é saber o que Deus quer e você então obedece aquilo que Deus está lhe ordenando. E foi justamente isso que Paulo fez. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele vai obedecer aquilo que Deus está determinando a sua vida. Você vai para Jerusalém. Obedeceu apesar de tudo, versículo 23. Senão que o próprio Espírito de Deus que o impelia, garantia a ele que ele estaria passando momentos dificílimos, prisões, tribulações. Quando a gente pensa em prisão, a gente imagina a cadeia que nós conhecemos. Quando nós falamos de tribulação, às vezes nós imaginamos aquela tribulação porque nós acordamos de mal-humorado. Às vezes nós achamos que tribulação é porque nós temos um saldo positivo na nossa conta bancária. Quando a gente abre a carteira, tem R$20 só, e a gente fala, eu estou passando por tribulação. Mas aqui, tribulação não é simplesmente ter ou não ter dinheiro, ou ter ou não estar em uma cadeia como o que nós encontramos aqui. Prisões e tribulações aqui estão muito além do que nós conhecemos hoje. Tribulações é muito mais do que simplesmente acordar de mal-humorado. Tribulação é estar passando simplesmente como alguém que é torturado, amassado, pisoteado. E as prisões, nós sabemos como eram muito essas prisões. Quando eram apenas amarrados os pés aos troncos e um apanhou, já estava muito bom. Quanto mais, aqueles que eram além de ser amarrados, eles apanhavam. Paulo sabia, que as coisas iam ficar difíceis, mas ele obedeceu apesar de tudo. Você lembra do texto que eu postei hoje no grupo? Alguém consegue lembrar do texto que eu postei lá no grupo? Ou da pessoa que eu falei lá no grupo hoje de manhã? De Ruth? Você sabia que quando Ruth faz aquela afirmação para a sogra, a dona Noemi, ela diz que é mesmo? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo. A gente conhece a história, não conhece? A gente sabe que no final ela vai casar com quem? Boaz. Com Boaz. Aí ela vai ser a avó de quem? Davi, talvez. É? Davi, não. Ela é vó ou bisavó de Davi? Eu não vou arriscar hoje. Semana passada eu já errei, não vou errar hoje de novo. Mas independentemente, a gente olha lá no fundo, lá no final da história, a gente conhece a história, a gente sabe que Ruth, ela vai casar com Boaz, ela vai sair daquela miséria, porque ela vai casar com um parente próximo de Noemi, que é alguém rico, alguém que tem terra, alguém que tem plantação. Então daquela miséria ela vai sair e vai chegar naquela condição que ela chegou. Mas quando Ruth fala isso, Ruth não tinha ideia do que poderia acontecer à vida dela estando numa terra de gente estranha, que era o povo de Israel. Ela era moabita, ela não tinha garantia nenhuma. A própria Noemi disse para ela o quê? Eu já sou velha, não vai sair filho de mim, não adianta esperar, você não vai conseguir casar com nenhum filho meu, já acabou, meus filhos morreram. Não há garantia de que ela chegaria lá e ela chegaria numa boa. Mas aquilo que ela ouviu a respeito do Deus de Israel, por meio daquela família, que eram seus sogros e seu esposo, fez com que ela se convertesse, cresce, e pela fé ela vai andar ao lado de Noemi, sem saber o que poderia acontecer. Muitas vezes nós queremos obedecer ao Senhor diferentemente do apóstolo Paulo, que obedece ao Senhor apesar de tudo. Nós queremos obedecer a Deus se Ele nos abençoar, se Ele nos dar garantia de que vai dar certo o negócio, que nós vamos prosperar, aí então eu vou ser feliz, vou ser fiel e vou obedecer. Mas nós não somos chamados à fidelidade e à obediência ao Senhor pelo fato de sabermos que tudo vai nos dar bem no final.
Nós precisamos obedecer ao Senhor, apesar de tudo, assim como Paulo no versículo 23, obedeceu ao Senhor, sabendo que prisões e tribulações o aguardavam. Aquele homem que já havia passado por grandes situações dificílimas, ainda ia enfrentar coisas piores. Versículo 24, texto da Faculdade Batista de Campinas, texto para pastores. Ele obedeceu pelo chamado. Ele obedeceu pelo chamado. Essa semana, hoje eu vi uma frase no Facebook. Uma frase não, uma ilustração. Como chama aqui no Israel, que pega uma imagem, faz umas scripts, põe uma imagem no Facebook. Eu não sei como chama aqui. Então pegaram ali. GIF? Não é GIF. Eu sei que pegaram assim, né? E Jesus com os discípulos perguntando assim: quem que eles dizem que eu sou? Aí os discípulos dizem assim: dizem que você é travesti, homofóbico, nazista, não sei o quê. Aí embaixo Jesus olha para ele e fala assim, olha para eles de novo e pergunta: mas o que vocês dizem a respeito de mim? E aí tem a resposta, né, de Pedro, que todos nós conhecemos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos muita preocupação em querer que as pessoas que não conhecem o Evangelho tenham uma noção exata de quem é Cristo. Para mim não é desrespeito nenhum, em nenhum momento, se alguém num carnaval fizer a imagem de Cristo, supostamente de Cristo, e ele travestido de mulher. Para mim não é uma ofensa nenhuma. Porque eu sei o Deus que me salvou. Eu conheço muito bem quem é esse Jesus. E sei que ele não era daquele jeito. E por muitas vezes nós deixamos de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, porque nós esquecemos quem Ele é. Paulo sabia muito bem quem era Cristo, a tal ponto de obedecer por causa desse chamado. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. A única coisa que vale, que conta, é que eu cumpra o meu ministério cabalmente, ou seja, de forma total, que eu complete, que eu termine a minha corrida ou a minha carreira. Ele sabia quem ele havia encontrado naquele caminho para Damasco. Ele conhecia muito bem quem o havia chamado. E nós precisamos aprender com Paulo, precisamos aprender com esses homens, que não importa o que os outros falem a respeito de Cristo. Se nós conhecemos a Cristo, se nós conhecemos e sabemos quem é Jesus, o que importa? Se eles vão prestar contas, como nós vimos domingo. Quem está de fora presta conta para Deus. Eu não gostaria de prestar contas para Deus, como eles vão prestar um dia. Então ele obedeceu por causa do seu chamado. Ele foi separado. Ele sabia qual era a razão do seu viver. Versículo 26, versículo 27. Ele obedeceu, mais uma vez, para a salvação de pessoas. Ele disse: eu estou livre do sangue de vocês. Ou seja, eu não vou ser cobrado, porque eu estive com vocês, falei de Jesus para vocês, formei vocês, liberei vocês, treinei vocês, constituí vocês como presbíteros naquela igreja. E lá naquela igreja em Éfeso eu também ensinei e falei do Evangelho de Cristo. Então eu estou livre da mão de vocês. É interessante porque Paulo não está livre do sangue de gente não crente, ele está livre do sangue de gente crente. Ele obedeceu para salvar pessoas, ele obedeceu para a salvação de pessoas. Versículo 26, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Fidelidade acima de tudo, versículo 28 ao versículo 31. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio, e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto,
estais atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Fidelidade acima de tudo. Ser fiel é ter cuidado de si mesmo e dos outros. Paulo está falando com a liderança de Éfeso. Paulo está falando com os bispos que foram constituídos para pastorear. Bispo é maior do que pastor. Não, bispo pastoreia. Pastor é apenas o título que nós temos, mas bispos são aqueles que também têm a mesma função de pastorear. Ele diz: cuide de vocês mesmos. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está dizendo: olha, tomem cuidado, cuide-se de vocês, façam exercício físico, se matriculem numa academia, comam apenas alimentos saudáveis, não bebam Coca-Cola, porque só assim vocês vão se cuidar. Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, que Paulo estava falando aqui sobre alimentação. Paulo está falando aqui: cuide de vocês mesmos, daquilo que eu já ensinei para vocês, para que vocês não percam a centralidade da doutrina de Cristo, para que vocês não se desviem da vontade do Senhor, para que vocês não abandonem a verdadeira mensagem do Evangelho. E ele fala assim: além de vocês se cuidarem, vocês têm o dever de cuidar do rebanho que Deus colocou em suas mãos, e esse rebanho foi comprado pelo Senhor Jesus. Responsabilidade pouca para aqueles homens, responsabilidade pouca. Além de eles terem que ser fiéis em relação à doutrina, eles teriam então que cuidar dos seus pastoreados, para que eles também fossem fiéis à doutrina. E por que eles precisavam fazer isso? Porque ser fiel é proteger o povo de Deus. Versículo 29. Vai surgir lobos. Lobo é algo externo, não está dentro do rebanho, mas ele vem de fora, entra com a intenção apenas de fazer o quê? De comer as ovelhas, ou seja, de acabar com aquele rebanho. Essa é a ideia aqui. O lobo, ele entra para acabar com a vida das ovelhas, ou seja, o lobo, que é uma ilustração do que é externo, vem para acabar com a igreja. Então, ser fiel é proteger o próprio povo de Deus. Ser fiel à doutrina é proteger e cuidar desse povo, porque um povo que está na doutrina do Evangelho, um povo que está na doutrina do Senhor, não cai nas armadilhas desse lobo, não é comigo desse lobo. E além do que, você vai perceber que não é apenas o que vem de fora, mas também o que vem de dentro. Versículo 30. Porque entre vocês mesmos surgirão homens, surgirão falsos, falando coisas distorcidas, com a única intenção de arrebanhar os discípulos para si mesmo, para ser dono do rebanho. O inimigo maior, os maiores inimigos da igreja não é o lobo, não é os falsos profetas. E sabe qual é o maior inimigo do povo de Deus? A falsa doutrina, a mentira que é dada como verdade bíblica. O povo se desvia, o povo é comido pelo lobo, o povo segue esses falsos líderes que surgem no meio da igreja. Ser fiel é proteger o povo, ser fiel é manter o verdadeiro testemunho do Evangelho. Vocês se lembrem de mim que durante 3 anos eu treinei, eu ensinei com lágrimas, eu aconselhei cada um de vocês. É manter o próprio Evangelho, o testemunho deste Evangelho. E este Evangelho, ele acaba sendo replicado. Versículo 31. Ser fiel para a salvação. Porque a intenção de Paulo, versículo 31, não era apenas treinar pessoas. Ele não era um coach tão em moda nos dias atuais.
um coach cristão, tem cursos na internet. Venha fazer parte do curso do coaching. Né? Coaching é treinador. Paulo não era um treinador de líderes, era um formador de líderes. Mas antes desses líderes se formarem, Paulo levava a palavra de salvação, fidelidade acima de tudo. Paulo fez a sua vida uma vida fiel acima de todas as coisas. Versículo 32, versículo 35. Assistir a quem precisa. A palavra assistir aqui não tem o sentido de assistir uma TV. Assistir aqui é alguém que vai dar assistência ao outro. Versículo 32 até o 35, vamos começar pelo versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Assistir a quem precisa é assistir não com uma segunda intenção. Dar assistência a alguém não com uma segunda intenção. Uma das características daqueles lobos ou daqueles que se levantam dentro da própria igreja, como Paulo mencionou nos versículos anteriores, é estar ali por causa do ouro, por causa da prata e por causa das roupas, que era aquilo que tinha de valor, como tem hoje, nos dias passados. Mas se Paulo escrevesse isso hoje, ele falaria: não cobiceis o quê? O dinheiro, não cobiceis o salário, não cobiceis o carro, não cobiceis a casa. Não tenha uma segunda intenção em ajudar o outro, em assistir o outro. Você já viu aquele jovem que casa com a velhinha? Ele 20 e poucos anos e a senhora já com 72 anos, e ele diz: é amor? Quem acredita nessas coisas? Pode ser, né? Eu tenho dúvidas, né? Se um camarada de 20 e poucos anos casa com uma senhora de 72 anos, e aí você vai ver a história da mulher, a mulher é hiper rica, né? E ali você sabe qual é a intenção. A intenção de tirar aquilo que lhe pertence. Nós temos que entender que a assistência é sem a segunda intenção, é ajudar quem precisa. Assistência é dar do que é nosso. Versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Uma das características de Paulo era estar sempre se preocupando com a igreja, a tal ponto que se a igreja não tivesse condições, ele trabalhava e fazia alguma coisa com as suas próprias mãos. Mas ele fazia com as suas próprias mãos não para adquirir mais bens, mas ele fazia com as próprias mãos para que ele pudesse ser suprido e também suprir os outros. A assistência é dar para aquilo que é nosso. Você já viu aquele que promete para Deus, se ganhar na loteria, dar não dízimo, mas 20% do valor da loteria? Deus, se eu ganhar, eu não vou dar 10%, eu vou dar 20% do valor. O cara está prometendo algo que não é dele. Ele está prometendo algo que não lhe pertence. Dar, ou seja, assistir, é dar aquilo que é seu. Não é pegar a cesta básica que nós recebemos aqui na igreja, e aí eu chego na casa de outro e eu vou entregar e falo assim: olha, eu comprei essa cesta básica lá e estou entregando para você. Não, é a igreja que está ajudando. É a igreja que está lhe ajudando. Não é apenas eu. Eu sou apenas aquele que levou a cesta. Ou você mesmo já levou isso. Não é você. A igreja ajudou. Então, assistir é dar do que é nosso, daquilo que é seu. Você entrega e ajuda o outro. Assistir é dar, e dar é muito melhor. Versículo 35. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorreres os doentes, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando a gente vai ajudar alguém, a gente pensa que vai ajudar e no final a gente sai ajudado. A gente vai lá para consolar, a gente vai lá para dizer alguma coisa, a gente fala, a gente abençoa a pessoa, a gente fala do Senhor para outra pessoa,
Nós somos usados pelo Senhor, cada um de nós, e aí a gente sai e a gente fala assim, como é bom fazer esse tipo de coisa, porque é muito melhor dar do que receber. O próprio Jesus disse, o mundo está cheio de acumuladores, o mundo está cheio de gente que só tem um objetivo, receber e ter cada vez mais. Aí o Evangelho disse, não, isso não é a melhor escolha do ser humano. A melhor escolha do ser humano é dar, é ajudar. Paulo deixou esse exemplo para aqueles irmãos, e ele nos deixa esse exemplo para nós. Supre e garante a herança de todos os santificados, ou entre os santificados. Nós sabemos quem é aquele que nos mantém. Nós sabemos, nós devemos saber quem verdadeiramente nos sustém todos os dias. Não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, não é a nossa esperteza. Se somos crentes verdadeiros do Senhor, damos glórias a Deus, porque é Ele quem tem nos abençoado. Eu lembro que há 5 meses atrás, irmãos aqui estavam preocupadíssimos como que ia sobreviver, mas ao mesmo tempo que havia uma preocupação, diziam, mas eu sei, Deus vai dar um jeito, Deus vai cuidar, Deus, eu creio em Deus. E aí você vai chegando ao final da pandemia, quem passou fome aqui? Quem que não teve a experiência do cuidado de Deus diário na sua vida? Deus tem cuidado de nós. E assistir, ou seja, dar assistência aos outros, nós fazemos isso porque sabemos que quem tem cuidado de nós é o próprio Deus. Por isso nós devemos assistir, ou seja, dar assistência àqueles que necessitam. Paulo entregou a sua vida em favor dos outros. Ao invés de focar todas as suas prioridades, ele focou a prioridade nos outros. Como chama isso? Empatia? Não, empatia. Perguntando para o psicólogo, ela que é psicóloga. Se ela falar que não é focar nas necessidades dos outros. Paulo focou naquilo que os outros precisavam. E o que os outros precisavam? O Evangelho. O que os outros precisavam? Direção, vontade de Deus, propósito de Deus. Então ele pregou, ele falou. Paulo focou a necessidade dos outros. Por isso que ele diz, vai cuidar dos mais velhos, daqueles que são doentes. Não deixem de cuidar desses mais velhos. Paulo focou as prioridades nos outros de tal ponto que ele tinha o que ele tinha, mas era para ser repartido entre os outros. Vocês devem conhecer muito bem aquela tal da lei da sementeira, lá da carta de Coríntios, da segunda carta de Coríntios, capítulo 9, se eu não estiver enganado. Lembra da lei da sementeira? Tem gente que diz ali na lei da sementeira que quando nós damos, Deus nos abençoa. E quanto mais nós dermos, Deus nos abençoa. Sim, o texto está dizendo isso. Só que o restante do texto vai dizer assim: quanto mais somos abençoados, é para que nós venhamos a dar mais, não menos. É interessante ali. Não, Paulo não diz ali, a Bíblia não diz que você faz a barganha com Deus, do tipo, eu dou e por isso que Deus me dá. Enquanto eu planto, Deus faz eu colher. Mas eu planto, Deus faz eu colher, colho com abundância para que eu continue dando, para que eu continue ofertando, para que eu continue assistindo. Nós precisamos aprender muito a respeito do Evangelho. Nós precisamos aprender muito em relação ao que nós estamos fazendo das nossas vidas. O que eu estou fazendo da minha vida? Tenho procurado servir ao Senhor? Tenho procurado obedecer ao Senhor? Tenho sido fiel à sã doutrina diante de Deus e diante da igreja? Tenho procurado assistir àquele a quem precisa? Paulo é um grande modelo, não o maior, mas é um grande modelo
de homem que fez tudo isso. E o Evangelho, na sua prática, exige tudo isso. O Evangelho de Jesus Cristo exige que nós sejamos homens e mulheres servos, fiéis, obedientes e preocupados com a necessidade do outro. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a colocar isso em prática, porque para mim, e creio que seja para você, é um grande desafio, porque a minha carne, a minha vontade é acumular, é cuidar de mim mesmo e fazer apenas a minha vontade. Mas tenho certeza, olhando para a palavra de Deus, de que se eu fizer assim ao final da minha vida, a minha vida não valerá a pena. A minha vida só vale a pena se eu estiver do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Evangelho. Pode orar? Convido todos a se colocarem em pé. Vamos estar cantando Deus é Fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam a mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar, encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Quem poderia estar orando para encerrarmos o culto dessa noite? Todos Deus, muito obrigado mais uma vez por tua palavra, Senhor, pelos teus ensinamentos, ó Pai, que a gente todo o seu ensinamento para podermos, Senhor, estarmos passando lá fora, Senhor, para aqueles que precisam ouvir de Ti, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por cada vida aqui, muito obrigado por esse momento que é tão precioso para nós, Senhor.